Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Olha, amados irmãos, a gente está com muita saudade da igreja, mas temos que ficar em casa. Mas a gente também está junto com os irmãos, assistindo os cultos e esperar em Deus que logo termina para a gente poder ir para a igreja, juntos todo mundo louvar e agradecer a Deus. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Olá, graça e paz. O Senhor ouve quando eu clamo por Ele. Assim diz a palavra do Senhor que agora há pouco vocês ouviram. Quando o salmista diz que Deus o ouve quando ele clama, está se referindo à grande realidade de um Deus que é Pai amoroso, de um Deus que ama os seus filhos. Por isso o autor da carta aos Hebreus disse para termos confiança e chegarmos perto do trono de Deus, do trono desse Pai amoroso, onde está a graça de Deus. Para quê? Porque ali, por ser Ele amoroso, nós encontraremos nele misericórdia e graça sempre que nós precisarmos de ajuda. Essa é uma clara demonstração de que Deus, pelo seu grande amor, aceita a nossa oração, sendo esse Pai amoroso. Por isso, cantemos a canção Pai Nosso, que é Pai amoroso, que ouve, que escuta e que atende a seus filhos por causa do seu grande e maravilhoso amor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como
deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória para sempre, amém. Sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Deus, como Pai amoroso, não é somente Pai meu ou teu, é Pai nosso, como diz a oração. É Pai que mantém a unidade da família, unidade como ação coletiva que se integra. Existem algumas coisas que nós não podemos fazer sozinhas, como disse alguém. Uma delas é ser cristão. Não podemos ser cristãos sozinhos. Para ser um cristão vivo e autêntico, é preciso companhia, coletividade, envolvimento com os outros. E isso só é possível porque Deus, como Deus amoroso, é Pai nosso. Há um hino que diz: no Espírito unido somos um no Senhor e imploramos que um dia nos unamos no amor. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Por quê? Porque somos filhos de um mesmo Pai. Cantemos com alegria e celebremos esta unidade que nos é permitida por esse Pai amoroso. No Espírito unido somos um no Senhor. No Espírito unido somos um no Senhor. Te imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Pregaremos as novas que Deus guia as nações. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honramos, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador e louvemos
Graças a Cristo que nos veio salvar e ao Espírito Santo que nos vem com graça. Pelo amor conhecido é um cristão. Pelo amor conhecido é um cristão. Nem sempre nós conseguimos entender esse aspecto da unidade, da coletividade do corpo de Cristo. Mas é importante que saibamos que Jesus se faz presente quando estamos juntos, como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Por isso há um cântico que diz: somos um corpo em Cristo. Quando estamos juntos, não sós, quando estamos juntos, entre nós, Jesus está. Então que o amor que temos uns pelos outros nos faça perceber a presença maravilhosa de Jesus. Celebremos a unidade do corpo de Cristo cantando Somos um corpo em Cristo, fazendo assim com que possamos perceber a presença desse Deus maravilhoso que é nosso Pai e quer ter comunhão com todos nós. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Se por egoísmo, por individualismo, por falta de amor, por indiferença ou quem sabe por orgulho, o corpo estiver dividido, então é necessário que nós peçamos perdão. Na segunda estrofe do hino Oração Noturna, a gente confessa da seguinte maneira: hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-nos do mal, e em sossego alcanço pouso natural. Peçamos neste momento perdão a Deus, após entoarmos a estrofe deste hino. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e em sossego alcanço pouso natural. Meu Deus querido, reconhecemos que nossas ações de egoísmo, de falta de amor, de individualismo, de indiferença, de orgulho, não faz bem à tua igreja, pois divide o corpo. Isso acontece quando vivemos distantes das orientações do Senhor, que é nosso Pai,
e, consequentemente, nos afastamos dos teus filhos, que são nossos irmãos e irmãs. Pedimos perdão e, ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor, que é Pai nosso, nos reconduza à comunhão do corpo de Cristo, para que assim possamos te bendizer e nutrir no coração amor uns pelos outros, no nome de Jesus. Amém. Perdoados por esse Deus que é Pai amoroso e que pela sua graça nos dá a condição do perdão, não por mérito nosso, mas por causa do seu grande amor, então podemos declarar que estamos juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, como diz um cântico. Declarar que juntos somos um corpo em Cristo, um corpo vivo, corpo que adora, que serve, que ora, corpo que intercede pelos irmãos, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Declaremos isso que é tão importante, cantando com bastante alegria. Juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, um corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus, corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus, corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus. Quando nós descobrimos essa preciosidade que é aceitar Deus como Pai, compreender a paternidade desse Deus que é Pai nosso, e vivemos em unidade como irmãos, sorrindo e chorando, lutando juntos e adorando, será então possível olhar para o nosso irmão e dizer, como diz o cântico, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, como Pai amoroso, pelo seu sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Cantemos neste instante. E juntos lado a lado
andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança no Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Se quisermos aprender a respeito deste amor, da unidade do corpo de Cristo, é só olhar para as crianças, para a maneira como elas agem. E elas agem com um amor puro, com um amor sincero. As crianças não têm nenhum problema de aceitar Deus como sendo Pai nosso. E, aliás, compreendem e aceitam, né, de uma maneira muito especial, que cada um, apesar das diferenças, cada um tem um jeito de louvar esse Pai maravilhoso. Cantemos com elas neste instante. Oi, crianças! Hoje quem canta comigo é a Duda. Essa linda aqui, viu? Canta com a gente. Vamos lá, canta com a gente. Eu faço gestos aqui, mas quem canta é ela, porque quem sabe cantar é ela. Toque, toque, toque. A minhoquinha lá debaixo da terrinha come terra sem parar. Nhoque, 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 nhoque. O amigo pato lá no meio da lagoa se vira muito bem. Uém, 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 uém. E o papagaio parecendo gravador, louva o Criador também. Amém, amém. Cada um com seu jeitinho, olha, de louvar o Criador. Cada qual no seu cantinho, olha, seja no lugar que for. Deus recebe com carinho, olha, cada gesto de louvor. Deus recebe com carinho, olha, cada gesto de louvor. O cavalinho tem um trote muito lindo, coisa rara que se vê. Pocotó, pocotó. E a galinha diz que seu marido dá o canta
Chicó! O cachorrinho tem seu jeito maluco, seu latido é bem legal. E o gatinho tão manhoso de avesso faz bagunça no quintal. Miau, miau! Cada um com seu jeitinho, de louvar ao Criador. Cada qual no seu cantinho, seja no lugar que for. Deus recebe com carinho, cada gesto de louvor. Deus recebe com carinho, cada gesto de louvor. Amém! Deus abençoe! Tchau, criançada! Papai do céu, muito obrigado por tudo que nos deu, tudo que está nos dando. Muito obrigado por toda a minha família é maravilhosa, todas as pessoas que eu tenho. Toda a minha família é muito especial para mim. Não tá muito legal o coronavírus, mas eu sei que isso vai passar. Desejo que isso passe. Amém. Quando nós estávamos no templo, uma vez por mês, eu tive o privilégio de um final de semana de descanso com a minha família. A igreja, compreendendo essa necessidade de o pastor descansar, me proporcionava esse privilégio. E nesse período, ou no final de semana em que eu me encontrava fora da igreja, irmãos presbíteros e também membros da igreja assumiam o púlpito. Aqui me refiro ao presbítero Silvio César, ao presbítero Fernando, ao nosso irmão Tiago, que hoje está no Canadá, ao nosso irmão Paulo Neto, que hoje se encontra em Maringá, enfim, irmãos da igreja, estudiosos da palavra, que amam estudar a palavra de Deus, assumiam o púlpito. E eu saía na mais perfeita tranquilidade e feliz por compreender que quem estava assumindo o púlpito eram pessoas santificadas, pessoas que se esmeravam no estudo da palavra, pessoas que amam a Deus de verdade. E por isso hoje o pregador desta noite será o presbítero Fernando. Ele nos trará esta palavra, será usado por Deus para transmitir a sua palavra preciosa aos nossos corações. Que Deus então abençoe o nosso irmão e seja ricamente usado por esse Deus que é Pai nosso. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos hoje refletir então a palavra de Deus no texto que se encontra em Mateus 6, que são os versículos 9 a 13. Eu vou ler aqui, um texto bastante conhecido por todos. Nós vamos depois meditar na palavra de Deus. Diz assim, Mateus 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Pai querido, a simples leitura do seu texto já enche o nosso coração de alegria, já nos enche de desafios também, ó Pai. Mas eu te peço que hoje o teu Espírito venha até nós e converse com o seu povo. E usa-nos, ó Pai, para que a tua palavra seja transmitida. Que eu diminua em todos os aspectos para que a sua voz se faça presente aqui neste momento, ó Pai, para que a sua voz seja ouvida em todos os momentos. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Lemos o texto que é o ensinamento de Jesus sobre a oração do Pai Nosso.
E semana passada, por conta da Santa Ceia, todos nós nos reunimos e juntos colocamos a nossa mão no peito e oramos a oração do nosso Jesus, a oração que Jesus nos deixou. Essa oração, eu não sei vocês, mas eu sinto bastante falta de nos domingos de manhã, durante a escola bíblica, antes de ir para divisão de classes, estarmos todos ali reunidos, alguns caminharem até a frente, colocando ali seus agradecimentos, seus pedidos, e todos juntos orarmos a oração do Pai Nosso. Faz muita falta para mim, eu imagino que para alguns de vocês também. Simplesmente porque orar o Pai Nosso é permitir se envolver profundamente com os ensinos de Jesus. E é sobre isso que nós vamos tentar estudar um pouco hoje, então. Para vocês terem uma ideia inicial, os teólogos concordam que a oração do Pai Nosso é uma síntese de todos os ensinamentos de Jesus. Ela contém, então, a essência do cristianismo. E para entender isso, é interessante a gente pensar no contexto em que ela está inserida. Aqui, no texto de Mateus, se a gente for analisar, o Jesus está pregando o seu Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que é quando ele passa todos os seus ensinamentos aos que desejam segui-lo, aos que desejam se tornar discípulos de Jesus. E esse mesmo texto vai aparecer lá no Evangelho de Lucas, em Lucas 11. E ali tem uma pequena diferença, porque Lucas começa a sua narrativa mostrando um discípulo que se aproxima de Jesus e pede que Jesus os ensine a orar como o próprio Jesus ora. E nos dois casos, depois Jesus discorre um pouco mais sobre o que é a oração para ele. No caso específico de Mateus, além de falar da oração, ele vai falar também antes das esmolas e depois do jejum, que são práticas que, para a concepção do cristianismo e até da época, eram práticas comuns a todos os religiosos. Então, orar, jejuar e ser caridoso ao dar esmolas e se preocupar com os outros eram características naturais dos religiosos. Mas especificamente agora sobre o texto de Lucas, lá em Lucas 11, é interessante a gente identificar duas características do pedido do discípulo. Primeiro é a tradição da época. Era comum que os rabinos ensinassem aos seus discípulos algumas orações. E aí a gente vai encontrar vários historiadores apresentando para a gente algumas dessas orações que foram ensinadas por seus mestres e deixadas como síntese ali das suas ideias. Mas além disso, o pedido do discípulo revela a necessidade que ele tinha e que, consequentemente, todos nós que desejamos ser discípulos de Cristo também temos, de saber orar da maneira que o nosso mestre orava. E entender, então, o que significa essa oração para Jesus, para poder vivê-la também. E aí, nesse contexto, Jesus vai trazer este texto, esta oração, que se a gente analisar com calma, ela se divide em duas partes. Releiam aí os versículos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte, ela demonstra o cuidado divino. Ela é voltada para Deus. E aí algumas palavras se destacam para a gente entender, como Pai, nome, reino e vontade. A partir do versículo 11, nós temos agora o cuidado da condição humana. E aí, Jesus fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui a gente tem características a que todo ser humano está sujeito, como a necessidade do pão e do perdão, ou ainda a possibilidade da tentação e do mal. Então vejam, a primeira parte se volta para Deus
e a segunda parte se volta para o ser humano. Essa é uma síntese de todos os ensinamentos que Jesus deixa para a gente. E hoje nós vamos analisar juntos a primeira expressão que Jesus utiliza nessa oração. Apenas as duas primeiras palavras que ele traz para a gente. Pai Nosso. Vamos então dividir o estudo nessas duas palavrinhas. Vamos analisar com calma cada uma delas para tentar entender qual é o real significado dessa expressão para Jesus e que deve ser aplicado na nossa vida hoje. Primeiro, a expressão pai, ela normalmente se relaciona com intimidade, com carinho, com coisas boas. Mas é preciso pensar se esse significado realmente se mantém nos nossos dias hoje, quando nós analisamos a quantidade de crianças que crescem sem seus pais. Apenas para se ter uma ideia de números concretos mesmo, aqui no Paraná, mais de 3.700 crianças não tiveram os nomes de seus pais registrados só nos 6 primeiros meses de 2020. No Brasil, estima-se que mais de 5 milhões de crianças não tenham esse nome registrado. Significa que talvez nem conheçam seus pais. Então a pergunta que fica é: o que significa chamar Deus de Pai em uma sociedade em que as crianças crescem sem conhecer os seus pais, sem ter relações com eles, sem de fato ter um relacionamento íntimo com eles? Eu sinceramente tenho minhas dúvidas se para essas famílias pai realmente pode se relacionar à intimidade e carinho. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a palavra pai aqui está na boca de Jesus. E aí a gente tem que tentar entender o que isso significaria para ele. Se nós analisarmos os evangelhos como um todo, a gente vai entender que pai, a palavra pai, a relação de Jesus com Deus é a experiência de uma vida inteira. Voltando lá no Evangelho de Lucas, quando a gente olha Lucas 2, a gente tem aquela cena muito conhecida de que vão todos comemorar a Páscoa e quando estão voltando, Jesus ainda adolescente fica no templo. Seus pais ficam desesperados procurando por ele. Quando o encontram depois de dias sem vê-lo, a resposta que eles têm de Jesus é que, no versículo 49 de Lucas 2, é que ele estava na casa de seu pai. Um adolescente falando, tendo a certeza de que Deus era o seu pai e de que, estando no templo, estaria na casa dele. Isso daí vai continuar até o final do Evangelho de Lucas, quando a última frase dita por Jesus nesse Evangelho é simplesmente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a última fala que Lucas mostra Jesus falando antes de morrer na cruz. Então vejam como a vida inteira Jesus teve essa experiência de ter Deus como Pai. Primeiro na certeza da adolescência, depois da segurança, mesmo em meio à morte, de chamá-lo de Pai. E isso a gente pode pensar em vários outros exemplos, como a oração no Getsemane, quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. No seu momento de maior sofrimento, no seu momento mais humano, Jesus teve esse relacionamento com Deus de chamá-lo de Pai, de mostrá-lo, então, um Pai verdadeiramente presente em sua vida. Nessa oração, então, nós temos que entender que é essa presença de Deus que se marca na palavra Pai. Isso daí é reforçado quando a gente vê as outras características que são demonstradas aí nos 2 versículos que enfocam a figura divina. Quando dizemos o que está nos céus, a gente não está mostrando um Deus distante, longe lá no céu. Muito pelo contrário, a gente está mostrando que ele é um Deus soberano. A gente está reconhecendo nesse Pai Celeste a sua soberania. Se a gente comparar um Deus distante, ele não tem nome. O nosso Deus tem nome e nós declaramos que seja santificado esse nome. Além disso, afirmar a vinda do reino é confirmar a sua presença em nossas vidas e entregarmos as nossas vidas totalmente à sua
vontade. Então vejam como as palavras que foram destacadas lá no começo reforçam justamente essa característica de um pai presente, de um pai caridoso, de um pai íntimo nessa oração. Sendo assim, a gente não pode pensar que Jesus está diminuindo o sofrimento dessas crianças que crescem sem seus pais, ou mesmo das famílias em que, por algum motivo, houve um conflito na relação familiar com os pais. Muito pelo contrário. O que Jesus está fazendo é apresentando a melhor alternativa para nós compreendermos o significado da palavra pai. Sendo assim, como cristãos, como aqueles que tentam seguir os passos de Cristo, nós devemos, à semelhança dele, chamar Deus de Pai e entender que isso daí equivale a dar um novo nome a ele, a reconhecê-lo por este nome, Pai. O que significa isso? Significa que nós temos agora a consciência da filiação. E essa filiação, nós, como filhos de Deus, é testemunhada pelo Espírito. E por isso, a primeira palavra do cristão é Pai. Repito, a primeira palavra do cristão é compreender o nome de Deus como Pai. Temos aí então nosso primeiro aspecto. Nosso Deus é Pai. Além disso, Ele é Pai nosso. Se a primeira palavra é voltar-se para Deus e reconhecê-lo como Pai, a segunda palavra é olhar para toda a humanidade e dizer juntos, nosso. Isso significa que na oração que Jesus vai mostrar para a gente ao longo desses versículos, não há espaço para uma individualidade egoísta, para uma tentativa de ser superior aos outros. Todos os pedidos que são apresentados a partir do nosso são pedidos coletivos. Jesus, e o contexto vai nos mostrar, ele não está negando as individualidades de cada um, as necessidades particulares de cada um. Alguns versículos atrás, se nós olharmos, ele vai ensinar ali no versículo 6 a entrar no quarto, a colocar-se no secreto quando for orar. E essa oração é a oração individual e de abrir de fato o coração e mostrar toda a sua intimidade para com Deus. E de deixar que Ele preencha essa intimidade. Ele já conhece todas as nossas necessidades, mas ali no íntimo nós nos abrimos, nós nos quebrantamos, como foi falado semana passada. A oração que Jesus está apresentando aqui é um outro aspecto. Essa oração é para ser feita em comunidade. Quando Jesus continua o versículo 6 no seu sermão, ele está mostrando que há alguns personagens que tentam se vangloriar nas orações em público. Então eles batem no peito e oram alto, ficam repetindo várias palavras sem sentido, e é isso que Jesus está combatendo. Esta oração, para ser feita em comunidade, deve ser então uma oração de união. E aí a gente vai ter o ensino dos historiadores biblistas que vão nos mostrar que tanto Mateus quanto Lucas estavam justamente tentando ensinar as suas comunidades a orar, para que juntos eles pudessem fazer essa oração do Pai Nosso. E entendam, ao dizer Pai Nosso, nós combinamos juntos que reconhecemos essa paternidade soberana de Deus, que reconhecemos que todos nós somos filhos dele. Todos estão reconhecendo ao mesmo tempo essa paternidade. Sendo assim, somos todos filhos de um mesmo Pai amoroso. E justamente por esse amor contagiante, nós nos unimos para conversar com ele e chamá-lo de Pai. Além disso, esse Pai nosso implica reconhecer o nosso próximo como nosso semelhante, como nosso irmão. Ao fazer isso, a oração nos provoca a assumir o compromisso com esses irmãos. Percebam que aqui Jesus nos mostra que, apesar das nossas necessidades individuais, existem algumas coisas que eu não sou o único que necessita, que nós todos precisamos. O pão e o perdão são necessidades básicas, todos precisam desse alimento.
A tentação e o mal são problemas que todos estamos sujeitos. Todos podemos ser tentados. Dessa maneira, irmãos, orar o Pai Nosso é cumprir uma ideia que o pastor Marco constantemente nos ensina, que é expressa por eu vou orar por você. O pastor Marco sempre nos ensina que quando a gente diz isso, nós estamos assumindo um compromisso e assumindo as próprias necessidades do outro como nossas. Orar o Pai Nosso, reconhecer o próximo como nosso semelhante, é então reconhecer a importância que esse irmão tem dentro da nossa comunidade. É, enfim, chorar com os que choram. Quando Jesus diz Pai Nosso e nos ensina a falar o mesmo, ele já está indicando que está preparado para assumir todas as nossas dores na cruz. E está nos provocando a assumir este mesmo compromisso com os nossos irmãos. Sendo assim, precisamos orar o Pai Nosso com uma intenção plural, universal. O que estamos aprendendo hoje é que, ao pedir que Deus dê o pão, eu não estou pedindo apenas para mim, eu estou pedindo para todos, estou pedindo para toda a comunidade, para todo aquele que tem fome. A igreja, quando ora unida à oração do Pai Nosso, quando declama todas essas palavras, ela assume o compromisso que o próprio Cristo deixou com seu exemplo, o de ir alcançar a todos, auxiliando mesmo os mais excluídos em todas as suas necessidades. E vejam, em todas as necessidades que todas as pessoas possam ter. Perceba então, pessoal, Pai Nosso significa reconhecer a paternidade divina em primeiro lugar e reconhecer a fraternidade da família que é a igreja, a necessidade de ter o próximo como meu irmão. Já partindo para a conclusão, percebemos então que, de fato, a oração do Pai Nosso é uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente percebe que os 2 primeiros versículos se voltam para Deus, nós temos ali o maior de todos os mandamentos deixado por Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós lemos que os outros versículos se voltam para os nossos próximos, nós temos o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro na palavra do próprio Jesus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Percebam que a primeira palavra, Pai, é justamente nos remeter ao primeiro mandamento. E a segunda palavra, Nosso, é nos remeter ao segundo mandamento. Pai Nosso é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E para já encerrar, vou ler aqui 2 citações de teólogos que particularmente eu gosto bastante. Alonso Schockel é um teólogo espanhol, já falecido. Ao comentar esse texto, em sua tradução bíblica, que chama a Bíblia do Peregrino, ele declarou o seguinte: Jesus, que une tão profundamente nossas obrigações para com Deus, as obrigações para com os irmãos, adaptando-se ao tema da aliança, proclamou reiteradas vezes que, para nos conceder o perdão, Deus nos pede que perdoemos aos nossos irmãos. Este perdão fraterno não compra o nosso perdão, nem o merece, mas atesta a sinceridade do seu pedido. Leonardo Boff, agora um brasileiro, este ainda vivo, ele disse em seu livro sobre a oração do Pai Nosso, ele chama de oração da libertação integral, ele afirmou o seguinte: agora, porém, se vive um entretempo. Nos é dado um pequeno interim entre o findar do velho e o começar do novo. É tempo de crises, de tentações, de decisões nas quais tudo se joga. Em que agarrar-se? Como preparar-se corretamente? Este é o contexto no qual se enquadra o Pai Nosso. Se me permitem unir as ideias dos 2 teólogos e tentar responder, talvez, Leonardo Boff, a oração do Pai Nosso é a oração do nosso tempo.
levando em consideração as crises que temos vivido. A pandemia, as mortes, as dores que cada um de nós temos passado e que temos visto os outros passarem. Ela é também a forma mais sincera que temos de reiniciar uma caminhada com Jesus na direção de Deus. Pois é no Filho que todos nós, juntos, nos fazemos filhos também. E ela é, por fim, sinal da graça em nossas vidas. É aquele favor imerecido que nós tantas vezes ouvimos e repetimos, que nós humildemente aceitamos e compartilhamos com os outros. Isso é a oração do Pai Nosso. Sendo assim, o desafio que fica com este estudo para nós é seguir intercedendo pelos que sofrem e louvando a Deus pelos que têm bênçãos recebidas. Nossa igreja tem demonstrado bastante cuidado para com irmãos que estão sofrendo. Que este cuidado não esfrie, que este cuidado não acabe. Pelo contrário, que possamos, como igreja unida, como família de Cristo mesmo, reconhecermos juntos a paternidade do nosso Deus e assumirmos a necessidade dos nossos irmãos, onde quer que esses irmãos estejam. Não deixe de orar pelos que precisam. Não deixe de estender a mão para os que precisam. Não deixe de ter essa oportunidade de fazer o que Cristo nos indicou que fizéssemos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, entendendo que esse amor não é um mero sentimento, mas é um ato de aproximar-se de Deus e de aproximar-se do meu próximo que sofre. Que Deus nos capacite, que seu Espírito esteja em nós, para que possamos superar esses desafios. Um abraço a toda a igreja, fiquem com Deus. Não é só Pai meu, e também não é só Pai teu, é Pai nosso. É o próprio Senhor dos Senhores que rasga o céu e desce aqui na terra e se revela como Pai nosso, aquele que nos inclui e nos aceita como filhos. E se o Pai nosso nos aceitou, precisamos usar do mesmo critério na relação de um para com o outro, como membros da mesma família. E família se importa com seus membros. Família intercede uns pelos outros, porque tem convicção de que o Pai Nosso ouve as orações dos seus filhos. Nesse mesmo espírito, eu convido você a estar fazendo uma oração de intercessão comigo. Vamos fazer. Obrigado, Senhor Deus, porque é maravilhoso ter esse sentimento de pertencimento, porque somos filhos que pertencem a um Pai que usa os critérios com base no amor, na misericórdia, na graça, no perdão e na inclusão. Obrigado porque o Senhor é o Pai nosso que nos inclui, que nos aceita. E nós somos esta unidade. Nós somos a igreja, como filhos desse Deus amoroso, que se importa conosco, que tem derramado bênçãos e bênçãos incontáveis sobre a vida dos seus filhos. E se somos todos filhos de um mesmo Pai, nós precisamos continuar cultivando o hábito de estarmos orando uns pelos outros. Nós clamamos que nunca passe isso de nós como um hábito saudável, como aquilo que faz parte da nossa convivência. Aliás, os teus filhos passam por tantas dificuldades e tribulações, e como é importante saber que tem alguém que se importa com a gente, tem alguém que ora pela gente, tem alguém que estende a sua mão nos momentos difíceis. Que possamos entender isso de verdade, ó Deus. Que nós somos igreja, nós somos filhos de um Pai amoroso e que possamos demonstrar esse amor nas relações práticas de uns para com os outros. Sendo assim, que Teu Espírito Santo, Senhor, nutra em nós este sentimento, para que a unidade
possa demonstrar ao mundo de que nós somos filhos de um Pai, Pai nosso, que nos ama e que nos perdoa, e que isso possa glorificar ao Teu nome em todo o tempo. Nessa certeza e nessa convicção e nessa alegria, nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que do céu enviou seu Filho para morrer por nós, e as ternas consolações do Espírito Santo, sejam irmãos e irmãs sobre todos vós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Eu aproveito este fim de celebração para dar um recado especial. No dia 29 de setembro, a nossa querida igreja, 7ª IPI de Londrina, completará 35 anos de organização. Se nós contarmos o tempo desde o primeiro trabalho no início da década de 80, então são praticamente 40 anos de existência. E para trazer à memória a maneira como Deus agiu e as vidas preciosas que Ele usou nesse tempo, né, de vida que nossa igreja tem, nós veicularemos nas redes sociais, nos canais da igreja, um pouco dessa história. De que maneira? Vários pioneiros gravarão vídeos contando um pouco do início desse precioso trabalho. Isso vai ser muito legal e muito interessante. Teremos também algumas pregações nos cultos de pastores ligados à história da nossa igreja. Portanto, aproveite esse mês de setembro e agradeça a Deus, agradeça mesmo a Deus por nossa igreja, por nossa querida 7ª IPI de Londrina e por todos os que fizeram e os que fazem parte desta comunidade cristã, desta família de Cristo aqui representado pela 7ª IPI de Londrina. Que Deus seja louvado. Amém.